Você acompanha o Band Entrevista aqui na TV Band Vale, hoje com o secretário executivo de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Paulo Matias. Elcio Costa. Secretário, eu gostaria de reafirmar, de voltar uma pergunta. Com esse projeto de ampliação da rede do Bom Prato, no projeto de campanha, na proposta de campanha de 57 para 70, nessas 3 unidades novas, chega uma para o Vale do Paraíba? A ideia é que sim, Essa é o nosso objetivo, não apenas para o Vale do Paraíba, mas que possa atender outras regiões do estado de São Paulo. Mas, mais uma vez, as coisas não serão feitas de acordo com acordos partidários nem políticos. Elas serão feitas com acordos técnicos. Se num cômputo geral no estado, o Vale do Paraíba tiver um município em que realmente haja um estudo de demanda comprovando a sua necessidade e orçamento para isso, se tem uma coisa que o governo João Dória não vai fazer é prometer algo que não pode pagar. Nós recebemos da administração passada algumas promessas totalizando 22 milhões de reais de recursos que não estavam empenhados no orçamento. Ou seja, como que nós pagamos isso? Não dá, tem que falar a verdade para o cidadão. Dá para fazer, não dá para fazer. Então, o que eu consigo te dizer é o seguinte, se o Vale do Paraíba se enquadrar nesses quesitos, conte com a gente. Agora, secretário, nós aproveitamos a visita do senhor aqui na região metropolitana para fazer esse Band Entrevista. O senhor esteve no Litoral Norte, inclusive para o lançamento de um novo projeto social. O litoral como um todo do estado de São Paulo é o que a gente podia dizer uma região metropolitana à parte. Sem dúvida. Né, de Peruíbe a Ubatuba. Ela tem muitas questões parecidas, entre elas a diferença socioeconômica entre as pessoas. Existem pessoas muito ricas e muita gente que precisa de uma ajuda muito grande. Como é que o senhor vê isso? Qual que é o trabalho que vocês pretendem realizar? E aqui o nosso foco é o Litoral Norte de São Paulo. Bom, Litoral Norte, eu estive hoje pela manhã no município de Caraguatatuba, inaugurando, lançando um projeto que já está na sua 2ª edição de inovação nos métodos de abordagem familiar a pessoas absolutamente carentes e em extrema pobreza do Litoral Norte. Esse projeto foi feito na Baixada Santista, nos 9 municípios, no ano de 2015, e agora inicia no Litoral Norte com os 4 municípios, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. Qual é o foco disso? O foco disso é simplesmente que se haja uma presença do Estado na casa de pessoas e famílias que precisam de apoio. Eu vou citar aqui um exemplo. Imaginem vocês que estão aí nos assistindo, uma mãe que acaba de engravidar e teve o seu filho aos 15 anos de idade. Vocês imaginam que essa mãe tenha toda a formação necessária para saber o momento certo de amamentar essa criança, o momento certo de fazer essa criança dormir, a forma de limpar essa criança. Vocês acham realmente que essa pessoa está 100% capacitada e formada para isso? É claro que não, tem que se ter um apoio do Estado nesse sentido. E essas abordagens, elas precisam ser cada vez mais inovadoras, né? Para que, primeiro, o cidadão que vá ser abordado tenha o conforto e saber realmente que ele vai ser apoiado nesse sentido e novas metodologias, novos métodos dentro da casa das pessoas, lúdicos, enfim. Isso pode ser passado inclusive para as prefeituras, já que assim, a questão do Litoral Norte, a gente tem Ilhabela com valor de royalties muito grande, São Sebastião em seguida, que poderia ter condições de implementar programas como esse. Mas é uma parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e a Petrobras. Nós fazemos a fiscalização do projeto, as prefeituras fazem a execução do projeto. Esse projeto e a Petrobras ajuda, nesse caso, ajudou com mais de R$500 milhões. Esse projeto é o chamado Criança Feliz. Ele faz parte do guarda-chuva do Bolsa Família, que no Estado está sob responsabilidade, a gestão do Bolsa Família, sob responsabilidade da secretaria que o senhor faz parte. O Bolsa Família, durante muito tempo, foi, na questão do ping-pong político, do fla-flu político, foi demonizado como um programa socialmente incompleto ou que era usado mais politicamente do que qualquer outra coisa. Ele realmente é um programa que não tem jeito, ele tem jeito, ele funciona bem administrado, lembrando que são mais de, 5 milhões de famílias no estado que recebem os benefícios do Bolsa Família. Vou te dar um exemplo aqui, a você e aos telespectadores, muito prático da situação que eu quero
exemplificar. Nós tivemos no estado de São Paulo, em 2018, 111 mil famílias do estado que se desligaram do programa Bolsa Família por obterem uma renda per capita familiar superior ao exigido pelo programa. Dessas 111 mil, sabem quantas famílias avisaram o governo federal que deveriam sair do programa? 2.253 famílias. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Há uma cultura que foi implementada anos pelos governos que se passaram, principalmente a nível federal, de se criar uma dependência do cidadão perante o Estado. E aquilo ser algo que está lá para o resto da vida, enfim, e é um direito meu. A nossa abordagem, a nossa visão sobre isso é de que há necessidade de se ter um ciclo completo. E o Bolsa Família, ele não é um programa estadual, ele é um programa federal, mas é o Estado quem ciclo faz completo é começo, meio e fim, a pessoa tem uma saída, sem uma porta dúvida. de saída. Eu defendo que o Bolsa Família e todos os outros programas assistenciais tenham validade, tenham data de início, de meio e de fim. É inimaginável a gente imaginar que o Estado esteja fazendo uma política adequada e de sucesso, nós estamos tornando pessoas dependentes do Estado. A gente precisa acolher essas pessoas, é óbvio isso, é claro. Existem pessoas que precisam do Bolsa Família e de outros programas, e de forma rápida. Não pode ser algo burocrático e demorado, elas precisam ser atendidas imediatamente. Mas não dá para a gente imaginar que essas pessoas a vida inteira vão ficar dependentes disso, precisamos fazê-las crescer. É óbvio, existem casos específicos, pessoas em necessidade especial, essas pessoas não entram na minha lógica, mas outras pessoas que tenham capacidade, que possam vir a agregar ao mercado de trabalho, que possam ser sim uma mão de obra qualificada, isso precisa ser colocado. Ou seja, de repente amarrar em cursos profissionalizantes, Sem ou dúvida. capacitações desse tipo. O Estado de São Paulo tem cursos muito tradicionais de muitos anos, padaria artesanal. Então, são vários cursos gratuitos que se faz parceria com os municípios para acontecer. Esse trabalho continua, ele pode ser amarrado junto a esse projeto que é do governo federal, de alguma forma? Como é que o senhor vê Não isso? apenas isso, os cursos profissionalizantes, mas uma articulação vinda do governo do Estado com as empresas, com o setor privado, de dizer para o setor privado, olha, vocês têm a empresa de vocês contratam pessoas, mas se vocês puderem, contratem pessoas que estão necessitadas. Ou até o que vocês precisam para a gente treinar e vocês contratarem? Contratem moradores em situação de rua, capacitem esses moradores, ajudem o Estado. Achar que só o Estado vai resolver o problema social, isso aí é piada, é claro que não. Se não houver uma mobilização, setor privado, setor público e sociedade como um todo, a gente não vai conseguir sair do lugar. Melhoramos muito, avançamos, mas ainda precisa avançar muito. Eu vou citar um exemplo para você, Nicolino, que eu acho que é muito relevante. A gestão Haddad do PT na cidade de São Paulo empregou 6 pessoas em 4 anos. 6. Gestão Dória, 6 pessoas empregadas oficialmente, encaminhadas pela prefeitura a empresas do setor privado para serem contratadas. Pessoas em situação de vulnerabilidade de rua? Pessoas em situação de... moradores em situação de rua, 6 pessoas. Gestão Dória, em 1 ano e 4 meses, empregou mais de 3 mil pessoas. Por quê? Porque a prefeitura de São Paulo, na época em que o João Dória estava lá, foi às empresas, pediu ajuda para as empresas e disse, olha, precisamos de vocês. Se vocês não vierem nos ajudar... Esse padrão vai ser repetido no Estado? Sem dúvida, mas não tem a menor dúvida disso. Esse é o padrão do ciclo completo, ou seja, você assistir, mas encaminhar a sua saída. Mais um intervalo, a gente fala mais sobre desenvolvimento social aqui no programa, depois do intervalo comercial. Até já.